Tá vendo essas ondas quebrando aqui atrás de mim? Elas são resultado de um processo infinito de causa e efeito na natureza. Eu acho que acontece na minha vida e na sua exatamente a mesma coisa. Acho que aqui tá muito barulho, né? Vou lá pra cima, ver como é que é o visu, que eu não fui lá em cima ainda, e também trocar uma ideia com vocês. I came down here to sell the drugs you hid beneath your bed. I came down here to bend my crooked soul. Aí tem a galera da Viagem Roots aqui em Tenerife também, ó. Montou barraquinha aqui de frente pra praia, porra, nada mal. Tem uma cozinhazinha dele ali, tem um fogareiro e tal, cadeirinha. Ó. Aí a subida não é simples não, hein? Subida meio técnica aqui, né? Tem que tomar cuidado. Acabei de achar uma caverninha aqui, ó. Mó caminho secreto aqui. Vamos chegar aqui, vamos ver o que tem aqui nessa bodega, maluco. Deve ter acampamento de alguém, casa de alguém, vamos ver. Isso, velho. Só um refúgio. Vamos lá, galera. Vamos falar de sincronicidade. Não, mentira, peraí. Deixa eu dar um respiro. Olha o viso desse lugar. Ainda tem um pouquinho pra subir, mas eu não vou lá em cima não, porque lá rola uma outra trilha, uma outra caminhada com um visu assim deslumbrante que eu quero fazer com a Gabi. E aí eu vou fazer um outro vídeo quando for pra lá e mostro pra vocês. Mas vou parar aqui um pouquinho pra gente trocar essa ideia. Sincronicidade, isso aí foi um termo cunhado por Carl Jung, mas na verdade é um conceito que já permeia aí filosofias e religiões e civilizações antigas há muito, muito tempo, né? Uma sincronicidade nada mais é do que uma coincidência que faz sentido pra você. Então, no lugar de ser uma coisa aleatória completamente, ela pode ser uma coincidência que está relacionada com os seus desejos, com os seus interesses. De fato, parece que está alinhada ali, que foi alguma coisa muito boa, muito, sabe, está relacionado com a sua história e fez sentido para você naquele momento. Quando a gente começa a entrar nesse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, você pode começar a notar mais coincidências agradáveis, né, acontecendo no seu caminho, ou até mesmo números repetidos, né, coisas que pareciam completamente aleatórias antes, mas acontecendo com uma frequência um pouquinho diferente agora. Mas a pergunta que eu acho que a gente deve se fazer é: será que as coisas estão acontecendo mais ou eu que estou percebendo mais elas acontecendo? Deixa eu contar um negócio para vocês. Esse amuleto aqui, ele se chama Srivatsa, ou Nó do Infinito, Endless Knot, enfim. Eu comprei ele no Nepal. How are you? I'm good. Metal one? Olha a quantidade de coisa aqui. I say first namaste. How are you? Warmly welcome. Olha o trabalho do cara. Ele faz isso tudo aqui. A família dele. Indústria familiar. Quando eu entrei na loja tinha uma infinidade de coisas, acessórios, amuletos, 1 milhão de itens de decoração, um monte de coisa. E eu comecei a trocar uma ideia com o vendedor, porque eu estava curioso sobre a vida dele, sobre aquela loja, como é que ele conseguia se organizar com aquilo tudo. E ele estava me contando que a loja estava daquele jeito por conta do terremoto que aconteceu no Nepal, que devastou a loja dele, derrubou a casa dele, e agora ele estava tendo que morar ali. E aí o estoque que ele tinha em casa ele estava botando dentro da loja também. Nisso eu falei para ele que eu estava atrás de um amuleto de Ganesha. Eu tenho ela tatuada nas minhas costas, é uma deidade que representa bastante e me faz lembrar muitas coisas da minha viagem, principalmente o meu período na Tailândia em especial e na Índia também. Mas eu, quando estava lá no Nepal, eu queria comprar esse pingente para eu me lembrar também, para eu ter aqui comigo. E aí ele me mostrou um potinho que tinha 1 milhão de amuletos também, pendantes, pingentes. E na hora que ele virou o potinho, cara, a única parada que eu consegui ver, que era o único que tinha dentro daquele pote, era esse amuleto aqui. Foi a única coisa que captou os meus olhos. Na hora eu perguntei pra ele o que era esse amuleto, o que isso significava. E ele falou o Nó do Infinito, mas ele não sabia muito bem explicar, não sabia botar em inglês, né, o que significava isso aqui. Eu comprei o amuleto, anotei o nome dele e depois eu fui pra casa pesquisar por mais informação. Esse é um símbolo sagrado, um símbolo auspicioso do budismo tibetano, também aparece no hinduísmo também em diversos lugares, a relação de Vishnu com Lakshmi, né, que é a deusa da abundância, e Vishnu é o preservador da existência. E também tem vários outros significados relacionados aos conhecimentos de Buda, a relação entre sabedoria e compaixão, entre outros tópicos, mas pra mim eu acabei aceitando que um dos significados principais desse
objeto aqui, para mim, é um lembrete da interconectividade do todo. Tudo está interligado e isso aqui me lembra disso. A gente tem uma grande dificuldade em perceber a não linearidade da realidade. Como que tudo que acontece é simplesmente causa e efeito, está diretamente relacionado com os nossos próprios pensamentos, falas e ações. Eu tento viver minha vida abraçando essas sincronicidades, indo atrás dessa minha capacidade de manifestação que está aí acontecendo à minha volta, e quando eu a percebo, eu agradeço, aceito, recebo e continuo indo atrás dela para ver até onde ela vai me levar. Que nem eu mostrei ali no mar, lá embaixo, esse é um processo infinito, ele está o tempo todo acontecendo. Só que a gente muitas vezes está muito distante do nosso eixo, muito distante do nosso centro, para ser capaz de perceber. Às vezes são coisas muito sutis e a gente precisa estar num estado mais sutil de presença para que a gente possa perceber a relação entre as coisas acontecendo no nosso caminho. Quando você começa a ver aí 1111 com uma dada frequência, eu acredito que é só um lembrete, não significa nada, é só um lembrete de que você é o criador da sua realidade. Então toma cuidado com o que você está fazendo, sabe? Talvez possa ser um lembrete divino para você se ligar no que você está fazendo naquele momento ali, ou o que você está pensando, o que você está construindo, né? Porque quando você está pensando, você também está construindo. O que está passando pela sua cabeça quando você vê esse número? Quando a gente está no eixo, na presença, as sincronicidades acontecem sem parar. Quase todo dia você vai perceber alguma coisa acontecendo com você que parece que está relacionado com algo que você pensou, que você falou, que você desejou. Para mim acontece direto, sem brincadeira. Acontece de eu estar falando sobre alguma coisa, preciso de ajuda com alguma coisa, aparece a ajuda na hora, assim, ou alguém que eu sei que eu posso pedir ajuda sobre isso. Quero ir para algum lugar, recebo um e-mail, um convite para ir para esse tal lugar, isso aconteceu recentemente. Então, coisas assim acontecem. E eu acho que quando a gente está viajando, né, é uma das formas, uma das opções de você se forçar a entrar na presença. Tem outras formas, tem outras receitas aí, tem outros métodos. Meditar é um deles. A meditação é uma das formas de a gente exercitar a presença, da gente sair da mente controladora que está o tempo todo construindo um monte de coisa e reagindo ao meio à sua volta, para você assumir uma postura de observador e se tornar capaz de observar o seu momento que você está vivendo agora e o que está passando na sua cabeça, o que está acontecendo à sua volta e decidir conscientemente como você quer pensar e como você quer agir. Caraca, a lua tá linda, vou mostrar pra vocês já já. Começar a descer aqui, galera, que o pôr do sol já tá rolando lá, alucinante. Eu até queria ver daqui de cima, mas o terreno é bem sinistro pra eu descer aqui no escuro. Mas não vai ficar escuro não, vai? Acho que não, né? Vamos ficar mais um pouquinho. Oh, and if I was a painter, I would paint the snow all green. I'd stroke the sky to cover up the green. Já deu uma escurecida boa aqui, ó. Cara, olha as aves voando aqui em cima de mim. Aí. Muito lindo, não tem o que falar. Não precisa falar nada, Eu vou descer porque já tá ficando escuro. A nossa única ferramenta de manifestação, de construção das coisas que a gente quer, de uma maneira prática ou não prática, de uma maneira espiritual ou lógica, é a nossa atenção. Essa é a nossa única ferramenta, a nossa capacidade de direcionar os nossos esforços em um único objetivo. Então, quando nós estamos em alinhamento, quando o que a gente pensa é o que a gente fala e é o que a gente faz, cara, se a sua atenção está direcionada, você vai perceber tudo como uma sincronicidade. As coisas parecem estar sendo orquestradas para acontecer da forma como você deseja. E você vai colher os frutos dessa sua atenção direcionada. A meditação é só mais um exercício para você conseguir desenvolver essa capacidade da atenção direcionada, de ter foco suficiente nos seus objetivos e nos seus desejos e saber receber com gratidão as coisas que estão acontecendo no seu caminho. Se vocês têm histórias de sincronicidades que aconteceram na sua vida, alguma coisa que você pensou e logo na hora aconteceu, por favor, comenta aqui embaixo, compartilha comigo, me inspire, compartilhe com outras pessoas também, inspire outras pessoas, que eu acho que é, uma puta ferramenta que a gente tem dentro desses comentários aqui desse canal, de poder compartilhar as nossas histórias, compartilhar nossas experiências uns com os outros aqui. Cara, cada comentário que vocês deixam aqui mexe muito comigo, sério mesmo, eu agradeço pra cacete, agradeço muito mesmo, porque representa muito pra mim, me deixa muito feliz.
e também saber as histórias de vocês, saber que as coisas que eu falo fazem sentido pra vocês e também saber que tem muita gente aí que tá absorvendo o que eu tô falando e tá fazendo sentido, tá aplicando na sua vida e tá fazendo diferença, cara. Eu fico feliz pra caraca, essa é a minha missão aqui nessa parada. Então, por favor, compartilhe mais e mais da sua história e compartilhe esse vídeo também com seus amigos que possam estar interessados nesse assunto, que acreditem nisso, ou que não acreditam ainda, mas pode fazer sentido ali no ouvido deles na hora que vier de uma outra perspectiva, que eu quero saber a opinião deles também, beleza? Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu tô fazendo stories e quero conversar com vocês por lá, porque eu quero fazer algumas votações, algumas coisas, querendo a opinião de vocês, beleza? Deixa o joinha se você gostou desse vídeo, vejo vocês no próximo vídeo, um abração, se joga, cara. Tá vendo esse brinquedo aqui? Eu ainda vou viajar num desse, hein? Pode deixar escrito aí que vai acontecer.